E antes de nós começarmos aqui, quero lançar aqui um desafio a todos os irmãos. Não é bem desafio, né? É um apelo, na verdade, é um apelo em amor, para que nós possamos começar a pensar mais seriamente no quesito oração. Oração. Os tempos são muito maus, irmãos. Os tempos são maus. E às vezes a gente, envolvido com tanta coisa, né? Tanta atividade, tanto compromisso, tantos problemas, né? E também com uma teologia muito ativa, muito rica de entendimento, de conhecimento. Às vezes queremos muito entender profundamente uma série de textos bíblicos, o que é importante, é interessante. Tirar dúvidas, né, escatológicas, dúvidas, e vamos nos esquecendo das coisas simples do Evangelho, que é a vida cotidiana da experiência com Deus, que é a vida cotidiana da respiração da nossa alma. A oração é a respiração da alma, é a respiração do Espírito. E orar é fora daquilo que aprendemos, daquela intensidade de oração, muitas vezes forçada, ou muitas vezes apenas com um compromisso litúrgico. A oração deve ser como a respiração, tão natural quanto a respiração, constantemente. Paulo diz: orai sem cessar. Depender do Senhor, apresentar diante dele a nossa vida, o nosso viver, o nosso coração, a nossa casa, nossa família, nossas dificuldades, nossas lutas e as nossas ansiedades. A própria Escritura nos ensina, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, assim, nós não podemos perder a simplicidade da prática do Evangelho. E é lógico, muitas outras coisas têm a sua importância, mas nada mais é importante do que a nossa comunhão com o Senhor. E falando da oração, não podemos nos esquecer que existem tipos diferentes de oração. Tem a oração pela obra de Deus, quando, por exemplo, nós, na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar, os 3 primeiros pontos da oração dizem respeito à obra de Deus. Não é? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade. São pedidos referentes à obra de Deus. Ou seja, Ele nos ensina que devemos ter como ponto de oração, como elemento de oração, como motivo de oração, a obra de Deus. O que na prática você pode falar da igreja, da pregação do Evangelho, dos estudos ministrados para que esses estudos alcancem o coração das pessoas, né? E oramos também a oração de gratidão, quando você se torna grato a Deus por tudo que Ele faz, oração de ações de graças, a oração de louvor, de gratidão, né, ao Senhor pelo que Ele faz por nós. E entre outros tipos de oração, há uma oração muito importante, que é a oração intercessória. Quando a Bíblia diz, nos ensina claramente: orai uns pelos outros. Então, assim, quando você sabe, por exemplo, o nosso irmão Juraci, esposo da irmã Rosirene, nós sabemos, já falamos aqui na igreja, que ele está num processo de tratamento, de cura, né, de recuperação de uma enfermidade. Então você sabe, então você carrega o irmão no seu coração. Quando vem a sua lembrança, fala: Senhor, tome o teu filho nas tuas mãos. Muito simples. Às vezes ele fala: mas eu não orei porque não tive tempo. Não, você ora porque você está vivo.
Você não tem que necessariamente, tirar aquele momento específico. Pode ser que nós tenhamos momentos específicos no dia de oração, mas você carregando os irmãos no coração, você está no trânsito, indo para o trabalho, dirigindo o seu carro, ouvindo um hino, e aí você lembra do irmão, você diz: Senhor, toca no teu filho. Só isso. Aí você lembra de um outro irmão que está passando por lutas, que no culto você esteve presente e você percebeu uma tristeza no olhar do irmão, nem sabe o que é, mas a sua intuição espiritual te leva a orar por ele. Irmão, Senhor, aquele irmão, ajuda-o na sua dificuldade, na sua família. Ore pelos irmãos da igreja, sempre que vier o irmão, pela família dos irmãos, pelos filhos dos irmãos, pelo casamento dos irmãos, dos líderes, dos pastores, de todos. A oração intercessória. Quando nós fazemos isso, nós aprendemos a amar os irmãos, porque nós só nos preocupamos com aqueles a quem nós amamos. E nós só amamos aqueles com quem nós nos relacionamos. Então você tem que trazer os irmãos para o seu coração, para a sua vida, para as suas orações, para o seu cuidado. Então o meu rogo e pedido para a igreja, para os membros do DEVAP, é a oração. Sobretudo a oração pela obra de Deus e a oração intercessória. Esses dois tipos de oração, juntamente com a sua oração pessoal de respiração da alma. Amém? Tratando da obra do Senhor, das mensagens que estão sendo pregadas, os pregadores que estão preparando mensagem, para Deus tomar os pregadores com sabedoria, com entendimento, com revelação, que a palavra não nos venha tão somente no âmbito, na esfera intelectual, mas que alcance o coração, que gere transformação, que gere quebrantamento, que gere revelação dentro de nós. Então, vamos colocar esses 3 pontos aqui, para ficar bem resumido. A oração pessoal, a sua oração de dependência, de gratidão, de amor, de se pôr diante de Deus, lançando as suas ansiedades, temores, dificuldades diante do Senhor. 2, a oração pela obra de Deus, as dificuldades materiais da igreja, as famílias da igreja, as crianças da igreja, os jovens da igreja, os casais da igreja, é a obra, os ouvintes da internet, a obra de Deus, a palavra. Paulo diz, devemos orar para que no abrir da nossa boca o Senhor nos conceda a palavra. Está vendo? E 3, a oração intercessória. Sempre carregue um irmão, 2, 3 no seu coração naquele dia, vá intercedendo, vá clamando por ele. Isso vai ser bom para a obra de Deus, vai ser bom para o irmão ou a irmã alvo da nossa intercessão, e sobretudo será bom para nós, porque a oração nos ensina algo muito precioso. Só ora aquele que depende de Deus. A oração, portanto, é uma das maneiras mais eficazes de dependência do Senhor. Amém? Glória a Deus.